Olá, pessoal. Me diz uma coisa. O que você faria no seu último momento? Se você de fato soubesse que era o seu último momento, você filmaria? Bom, aqui não necessariamente são as pessoas que filmaram seus últimos momentos, mas últimas imagens com histórias perturbadoras, volume 10, pelo Abismo do Medo, que é o canal do Drake. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar e ir lá no canal, inclusive, do Abismo do Medo, para seguir e assistir os vídeos sem as minhas pausadas, na íntegra. O canal dele é muito bom e não é só esse canal que ele tem. Ele sempre deixa ali um disclaimerzinho falando dos outros canais, que são muito bons também. Fotos geralmente servem para registrar momentos felizes, como por exemplo, comemorações e viagens. Porém, as imagens que vocês vão ver hoje escondem histórias perturbadoras, e algumas delas mostraram os últimos momentos de pessoas que nem imaginavam a tragédia que estava por vir. Aqui é o Drake, e no vídeo de hoje nós iremos acompanhar 5 fotos com histórias perturbadoras por trás delas. O motoqueiro, isso daqui com certeza eu já imagino por que foi. Um avião também, uma tragédia. Não ultrapasse, deu ruim. E 2 mulheres aqui que não dá pra saber o que seria. Suécia é um país que passa despercebido no radar da maioria das pessoas que estão pensando em se mudar. No entanto, é de longe um dos melhores lugares do mundo para se viver. Se eu fosse pra mudar pra um país de primeiro mundo, estaria na minha lista, com certeza. Olha esse lugar. Bonito, não? Por exemplo, se você está pensando em ter um filho e não sabe como irá fazer para conciliar o trabalho com os cuidados que a criança precisa, saiba que lá na Suécia, a licença maternidade é de até 16 meses. Olha, quantos meses. Enquanto que no Brasil são apenas 4 meses. Além do mais, o pai da criança também tem direito a essa licença. Nossa, licença paternidade, meu Deus! O casal continua recebendo cerca de 80% do salário, mesmo sem estar trabalhando. Já os estudantes acima de 16 anos podem pedir um auxílio que seria o equivalente a R$600 por mês, que é válido enquanto estiverem cursando o ensino médio ou superior. Vai gastar tudo em skin do Roblox, certeza absoluta. Os jovens não sabem o que faz com o dinheiro. O governo sueco criou essa medida para impedir que os estudantes abandonem a escola antes da hora apenas para trabalhar. Fora a infraestrutura, que também é bem superior. Lá quase 100% dos resíduos domésticos são reciclados, então você não verá lixo espalhado pelas ruas. Eu acho muito legal isso daqui. Quando você tem ali um plano de governo com uma infraestrutura que faz ali seu plano de coleta bonitinho e que não tem nenhum problema, sabe? É muito lindo de pensar nisso daqui. Fora que cerca de 90% da população sabe falar inglês. Sabe um outro país que todo mundo fala inglês? Estados Unidos. E Inglaterra também. Descobri esses dias. É bem verdade que todos esses benefícios têm um alto preço, pois lá os impostos são bem altos. Só que ao menos o dinheiro acaba voltando para a população, ao contrário do que acontece aqui no Brasil. Mas mesmo tendo nascido em um país de primeiro mundo como a Suécia, essa jovem não teve uma vida fácil. Eu sei, mas lá não tem SUS. Verdade, eu não sei. Às vezes tem e vocês estão falando besteira aí. Na verdade, ela sofreu bastante, antes de se deparar com um terrível destino que a aguardava. Meu Deus, o que será que rolou? Jovem, né? O que torna tudo mais trágico. Emilia Caldara Jorbeg era uma adolescente de 14 anos que vivia na cidade de Landskrona. Sua mãe, chamada Anna Jorbeg... Nossa, que foto. Jovens, né? Mas tudo bem, quem nunca mostrou o dedo indicador? Ó. Tem esse também, ó. Que é o dedo do ET, vocês já viram? Assustador, não? Ficou grávida da menina aos 19 anos de idade, de um cara que era bem violento e que costumava agredir com muita frequência. Escroto. Mas apesar de Emilia ter nascido em um lar conturbado e repleto de maus exemplos que poderia se espelhar, ainda assim ela cresceu tendo um ótimo coração. Aos 2 anos de idade, durante o Natal, Emilia pegou todas as chupetas que tinha e disse que iria doá-las para outras crianças na África. Ah, que belezinha. Com 2 anos ter uma consciência assim, precoce, não? Eu achei muito lindo. E muita sorte dessa menina ter algum tipo de consciência quando você nasce em uma família desestruturada. As crianças sim tomam consciência às vezes do quão caótico é a sua realidade, mas nem sempre. Já quando a menina tinha 5 anos de idade, o governo a colocou para morar em um lugar adotivo contra a vontade da sua mãe. Ana queria que Emilia tivesse uma família de verdade, algo que ela própria nunca teve. Mas infelizmente a mulher não conseguiu proporcionar uma vida estável para sua filha. Então, alguns anos depois disso, quando Emilia estava com 14 anos de idade, se você a encontrasse na rua, poderia dizer que ela tinha 17 ou 18 anos de idade. E isso acontece porque a adolescente amadureceu cedo demais. Isso daqui eu vejo como uma adultização. É trágico isso, porque às vezes por você ter presenciado tanta coisa ruim, você teve a necessidade de amadurecer mais rápido para lidar com os problemas. Sei que amadurecimento é uma coisa que as pessoas glamorizam e que vem como algo positivo, mas nesse caso, em um ambiente tóxico, não é legal. Porque ela tinha que se virar sozinha. Afinal de contas, ela quase não tinha contato com a sua mãe, enquanto que seu pai nem dava importância para ela. E por saber o quanto é ruim estar sozinha, Emilia fazia vários trabalhos de caridade, organizados por ela mesma. Em uma certa ocasião, a jovem viajou de ônibus para uma outra cidade, apenas para comprar comida
comida para sem-tetos. Então ela seguiu ali o que ela tinha proposto com 2 anos de idade mesmo, sem saber. Já entre 2020 a 2024, Emília passou a ter mais contato com a sua mãe. A Ana ia visitar sua filha em um abrigo destinado a adolescentes. A mulher trazia vários presentes para ela, como maquiagens, roupas e até mesmo comida. Porém, as outras jovens do abrigo sentiam bastante inveja da Emília, sempre que ela recebia presentes da Ana, muito provavelmente porque elas não eram visitadas por suas mães. É, tem isso. Às vezes é difícil pra uma pessoa adulta, uma pessoa que tem consciência, ver a realidade de outra pessoa e aceitar isso de bom grado. E eu não tô falando de luxo aqui não, tô falando do mínimo. Só que como esses adolescentes não tinham o mínimo, isso se torna perceptível. Não seria inveja a palavra, ou até mesmo inveja, vão ficar chateados com isso. Mas esse não era o único motivo pela qual elas não gostavam da Emília. Acontece que a jovem tinha uma boa aparência. Nessa foto, inclusive, ela aparece usando uma coroa e uma fita, que parecem pertencer a um concurso de beleza. Nossa, tinha inveja dela mesmo, meu Deus. Essa boa aparência chamava muita atenção dos meninos, que sempre diziam que queriam namorar a Emília, ao invés das outras garotas do abrigo, que não eram tão bonitas. E isso aumentou ainda mais aquele sentimento de inveja que elas sentiam. Já nesse mesmo período, Emília voltou a morar com a sua mãe. As duas passaram a viver em uma casa de acolhimento para avaliação, provavelmente porque o governo queria descobrir se a Ana teria condições de receber de volta a guarda da sua filha. Nossa, tem isso então? O meio termo, o governo fica analisando e fica te avaliando para ver se você está apta a acolher a sua filha de volta. Que loucura. Bom, faz sentido. Nesse local, Emília conheceu uma mulher que sofria com baixa autoestima. Então, para ajudá-la, a jovem maquiou a mulher e também fez os cílios dela, o que era mais um feito de bondade para alguém que tinha todas as desculpas para seguir um mau caminho. Sim, com certeza. Mais um ato de bondade aí da Emília. Passando para julho de 2024, Ana conseguiu recuperar a guarda da sua filha, e as duas foram viver em um apartamento localizado em Tularp, e parecia que agora não seria tarde demais para criar uma família estável, que Ana sempre quis proporcionar para sua filha. Em uma certa noite, nesse novo lar, Emília encontrou algumas crianças que estavam vivendo na rua, e as convidou para dormir no apartamento dela e da sua mãe. Ela era muito, mas muito preocupada com as coisas. É o tipo de pessoa que não conseguia viver na humanidade sem estender a mão pra alguém. Tem gente que é assim. E olha, julgando o fato de que ela não tem aí muito dinheiro, o que ela faz se torna ainda mais louvável. A gente tá falando aqui de 2024, 2025. É ontem. A gente não vê muita gente fazendo isso. Bom, eu posso falar por mim, não por você. Deixa nos comentários aí se você conhece alguém assim, ou se você é mesmo uma pessoa parecida aqui com a Emília. Eu entendi a dor de estar abandonado, e não queria que as crianças passassem pelo mesmo. E aí, por volta do dia 20 de julho, Emília recebeu um convite das suas velhas amigas do abrigo para participar de uma festa do pijama. A jovem nunca tinha ido em uma festa com essa temática e estava bem ansiosa para participar. Nossa, já tô imaginando as invejosas, né? Ela já tinha mudado de lugar, não tava nem no abrigo mais. O que essas meninas querem? Em festas do pijama, as meninas costumam passar a noite inteira conversando, assistindo filmes, se arrumando e maquiando umas às outras. Já na noite do encontro, a mãe da Emília postou essa foto em seu Instagram, com a seguinte legenda: "Minha linda, indo a caminho da sua primeira festa do pijama." Mas como vocês já devem estar imaginando, essa foi a última foto em que Emília aparece com vida. Que dó, que judiação. Isso porque, após sair para ir na festa, a jovem nunca mais retornou para o apartamento em que vivia com a sua mãe. Na noite do dia 23 de julho, que caiu em uma terça-feira, os policiais encontraram uma jovem gravemente ferida em uma área industrial perto de uma ferrovia. Eles tentaram reanimá-la com massagem cardíaca e outras técnicas. Porém, já era tarde demais. Nessa mesma noite, Ana recebeu uma visita indesejada no seu apartamento. Sempre a gente vê isso daqui nos filmes e sempre quando eu vejo me gela a espinha, sabe? Receber a visita da polícia ali e saber que seus familiares, sua filha não tá em casa. Que coisa horrível. Eram policiais que estavam acompanhados de um padre. E assim que viu eles, a mulher sabia que o pior tinha acontecido. E então, com o decorrer das investigações, descobriram que a festa do pijama nunca existiu. Era tudo uma armadilha que tinha como objetivo de tirar a de Emília. Só que o mais chocante é que as próprias amigas da jovem planejaram tudo desde o começo. Que negócio macabro, velho. Olha que mundo de psicopata que a gente tá. Eu sei que não é psicopata todo mundo e que tudo mais, eu uso essa palavra sempre, mas que atitude monstruosa, e um coletivo pensar nisso é mais monstruoso ainda. As duas eram um pouco mais velhas que a Emília, tendo apenas 15 anos de idade, e por serem menores, tiveram suas identidades preservadas. Uma delas gostava de um menino, e esse menino queria ficar com a Emília e não com ela, o que acabou a motivando a cometer o crime. No entanto, Emília nem sequer sabia da existência desse menino que a sua amiga era apaixonada, e o corpo da jovem estava em uma péssima condição. Suas mãos se encontravam amarradas com fitas, e seu corpo tinha vários hematomas. Ela sofreu bastante antes de morrer, e as criminosas usaram uma lâmina para acabar com a vida
dela. Que monstruosidade. Se a gente falasse de um crime brutal, seria, sei lá, documentado pela história em 1820. Faria sentido isso daqui. Saber que temos informação, temos uma comunicação melhor do que há 100 anos atrás. Temos muito mais consciência e muito mais empatia. Pelo menos era pra ter. Não é mais terra sem lei. E mesmo assim, você tem pessoas que cometem crimes dessa magnitude, que pensam dessa forma. Não dá pra acreditar. A lição que podemos tirar desse caso é a de nunca confiar em falsos amigos que demonstram sentir inveja de você. Com certeza não. Além disso, sempre fique atento aos sinais, pois pessoas invejosas costumam deixar transparecer esse sentimento. É muito difícil você fazer bons amigos. Algumas pessoas fazem isso de forma maliciosa. Então, alguma pessoa vem, te elogia e tudo mais, fique atento até com essas pessoas que parecem ser muito legais, porque na verdade você não sabe o que ela tá sentindo dentro dela, se ela quer o teu mal. Então, na dúvida, seja mal educado com todo mundo. Você toca todo mundo da tua casa. Eu tô brincando. Mas é bom ficar esperto. Apesar de não ser tão popular como o futebol ou basquete, a Fórmula 1 é um esporte que conseguiu conquistar os fãs do mundo do automobilismo. Atualmente, o Brasil está na terceira colocação da lista de países que mais conseguiram títulos mundiais. Nossa, como que era o nome daquele corredor mesmo? Era mó bonzão, é tipo o Ayrton Senna das motos, eu esqueci o nome dele. Valentino Rossi, exatamente. Perdendo apenas para a Alemanha e o Reino Unido. E desses 8 títulos que pertencem a nós, 3 deles foram garantidos pelo Ayrton Senna, que é considerado um herói e ídolo nacional até hoje. O Senna competia pela McLaren e conquistou os títulos mundiais em 88, 90 e 91. Mas como a maioria de vocês já devem saber, Senna infelizmente morreu em 1º de maio de 1994, durante a corrida do Grande Prêmio de San Marino, que aconteceu na Itália. Nossa, eu lembro desse dia, você acredita? Não era nem nascido, eu lembro. Eu só tenho 27 anos. Eu lembro como se fosse hoje. O Senna estava liderando a corrida quando seu carro, um Williams modelo FW16, saiu da pista na curva e colidiu com um muro de concreto. Esse acontecimento abalou todo o Brasil, e certamente seus pais e avós devem ter acompanhado tudo ao vivo. Sacanagem falar seus pais e avós. Não tô rindo da situação, tá? Mas do comentário aqui, pelo amor de Deus. E eu vou confessar pra vocês que eu também estava acompanhando, mas digamos que eu era apenas um bebê na época, e isso aqui entrega bastante a minha idade. No entanto, nesse segundo caso, nós não iremos nos focar em Fórmula 1, e sim em uma outra modalidade de corrida que é bem parecida e que utiliza motos ao invés de carros. Eu acho muito perigoso isso daqui, porque o de Fórmula 1, apesar que de Fórmula 1 na velocidade que tiver também é muito perigoso. Mas imagina só, você tá em cima de uma moto que se equilibrar, você vira uma Beyblade, você sai rodopiando. Você já deve ter visto algum piloto dirigindo aquelas motos gigantescas, com o corpo quase totalmente inclinado para conseguir fazer uma curva. Essa modalidade se chama MotoGP, ou Grand Prix Motorcycle Racing. E assim como na Fórmula 1, de vez em quando acontece um acidente fatal. Ken Ricks era um americano pai de 2 filhos, que adorava correr de moto. Nossa, já tô imaginando aqui, coitado. Ele tinha uma Kawasaki Ninja verde, modelo ZX6R. Essa moto é avaliada no Brasil em 77 mil reais e possui 636 cilindradas, ou seja, ela é bastante potente e consegue alcançar velocidades de 250 km por hora. 250 km, você em cima de uma moto, você vira um projétil humano. É muita velocidade, a sensação de liberdade é gigantesca, mas de morte é maior ainda. Então, em 20 de setembro de 2024, Ricks subiu na sua moto e dirigiu até um local conhecido como Rabo do Dragão, localizado nos estados da Carolina do Norte e do Tennessee. O nome do local não deve ser coisa boa, né? Rabo do Dragão é um trecho muito arriscado. São 318 curvas, espalhadas ao redor de um trecho de 18 km. A velocidade máxima permitida é abaixo dos 50 km por hora. Eles usam uma roupa que infla ao cair. Eu concordo, a roupa realmente ela é muito segura. Mas tem coisa que não segura, que é o impacto. Você vai ficar de boa em relação a você ralar o corpo inteiro, mas se você tiver a 250 km por hora, você pode estar dentro de qualquer estrutura. Você bateu, já era. Devido ao alto risco de acidentes. No entanto, apesar disso, alguns praticantes de corrida de moto costumam ir até esse local para se desafiar, ultrapassando o limite de velocidade estipulado. Meu irmão, olha aí, só a velocidade que esse cara vem, meu Deus! E apesar de não saberem se Ricks cometeu essa mesma infração, mas é provável que sim, ele saiu da pista enquanto percorria esse trecho arriscado com a sua moto. O cara ficou desaparecido durante 3 dias. Nossa, ele deve ter voado, galera. Meus familiares até criaram um grupo no Facebook para compartilhar pistas e organizar uma busca pela floresta ao redor da estrada. Até que no dia 23 de setembro, um policial encontrou o corpo de Ricks no quilômetro 12 da estrada. Havia um urso devorando partes do corpo. Nossa! Eu acho que ele não sentiu a mordida, mas você entende o quão trágico e quão azarado foi isso? O policial não conseguia espantá-lo, porque o animal queria defender o seu alimento a qualquer custo. Então, como não tinha escolhas, o agente usou um rifle para eliminar o urso, e assim conseguiu chegar perto do corpo de Ricks. Nossa, matou o animal à toa também. Eu imagino que sim. Acredita-se que o cara tenha saído da estrada por um excesso de velocidade, e não porque o urso o atacou. E depois que Ricks estava caído no chão, desmaiado ou morto, o urso se aproximou para se alimentar. Já os familiares do cara criaram uma vaquinha que conseguiu arrecadar $8 mil até o momento, e o objetivo da vaquinha é cobrir os custos do enterro, e também levar o corpo para perto deles. Eu tô abismado com a situação, porque eu quero acreditar que esse rapaz morreu
no impacto e que o urso foi lá e devolveu depois. Porque se foi alguma coisa assim que ele tenha sobrevivido depois do urso ter vindo, eu acho que foi a morte mais terrível do mundo. Porque é muita dor, cara. Inclusive, existe um monumento criado em uma árvore no final da estrada, que foi chamado de Tree of Shame, a Árvore da Vergonha. Ele foi iniciado nos anos 80 por um grupo de pilotos de Harley. Esse é um santuário improvisado com várias partes de motos de pilotos que foram finalizados pelo dragão. E esse monumento serve para que os motoqueiros que terminaram o percurso do dragão possam contemplar a sua conquista. Por um lado, você fala, pô, legal e tudo mais, existe um contexto, uma história aqui, um desafio, mas a vida é tão preciosa pra você ficar arriscando desse jeito, é muita loucura. E admirar as partes de moto deixadas para trás por aqueles que não tiveram tanta sorte. Mas se você fosse um amante das corridas, teria coragem de se aventurar no rabo do dragão? Ou ficaria bem longe desse trecho perigoso e escolheria correr apenas em pistas fechadas e seguras? Não sei, se eu fosse um viciado em adrenalina, provavelmente eu teria uma cabeça diferente do que eu tenho agora. Então não sei te responder. Responderam como o Cabone, não teria coragem de aventurar no rabo do dragão. E você, teria coragem de se aventurar no rabo? Deixe nos comentários. Em 1986, lança um dos maiores sucessos de Hollywood de todos os tempos, um filme estrelado pelo Tom Cruise chamado Top Gun. Nessa história acompanhamos Maverick, um piloto iniciante que acabou de entrar na Força Aérea da Marinha. Entrou aí na Força Aérea agora, começou a dar kickflip, rajantes. Uma trilha sonora é animal esse filme, inclusive. Assistam e vale a pena. Ele é bastante talentoso, porém tem dificuldades para seguir as regras, o que acaba lhe rendendo algumas punições. Mas durante um treinamento que serviria para decidir quem era o melhor piloto da escola Top Gun, o caça que Maverick e seu melhor amigo Gus estavam pilotando estraga durante o voo e eles são forçados a ejetar da aeronave. E aí, quando os dois caem no mar, Maverick percebe que Gus morreu. Nos próximos dias, ele fica bastante deprimido e até pensa em desistir de pilotar para sempre. Nossa, eu tenho que reassistir esse filme, eu não lembrava de nada disso. E mais de 3 décadas depois do lançamento desse primeiro filme, Top Gun ganharia uma sequência, que também se tornaria um grande sucesso de audiência. Teve também, Top Gun 2. Esses dois filmes foram responsáveis por aumentar bastante o interesse dos americanos por aviões de combate, e muitos deles adquiriram o hábito de frequentar aqueles espetáculos em que os pilotos faziam várias manobras no céu. É tipo Esquadrilha da Fumaça aqui no Brasil, é tipo isso daí. Enquanto a plateia assistia tudo de perto. Só que apesar de ser algo bem legal de acompanhar, é um espetáculo muito perigoso. Isso porque os pilotos costumam dar rasantes perto da plateia, voando em altitudes baixas. Meu Deus, imaginando o que aconteceu. Essas manobras arriscadas causaram um acidente terrível em 16 de setembro de 2011, na cidade de Reno, localizada no estado de Nevada. Um empresário do ramo imobiliário chamado Jimmy Leward, de 74 anos de idade, Parece o Carioca do Pânico, só que idoso. morava na Flórida, mas viajou para Nevada porque iria participar de um festival de corrida de avião que acontecia uma vez por ano, e que centenas de pessoas gostavam de acompanhar de perto. E apesar da sua principal profissão não ter nada a ver com aviação, Jimmy pilotava desde 75. Ele era um piloto com uma grande experiência, tanto é que chegou a atuar como dublê em um filme chamado Amélia. Nossa, eu lembro desse filme, inclusive. Assistam, Amélia, é bom. É sobre uma pilota. Então, durante essa corrida, Jimmy estava pilotando um avião da Segunda Guerra Mundial, apelidado de Fantasma Galopante. O cara se encontrava na terceira posição, quando precisou fazer um mergulho. E os resultados disso, vocês irão assistir a cegueira. Ai, vê que ele mergulhou numa piscina sem água. E como vocês acabaram de ver parcialmente, já que eu não posso mostrar tudo aqui no YouTube, o avião do Jimmy caiu justamente em cima da plateia. 7 pessoas morreram no momento do impacto, enquanto que 4 faleceram posteriormente no hospital. Que coisa horrível, meu irmão. Que doideira. Que azar. Já outras 79 ficaram feridas. E essa foto aqui é justamente antes do impacto. Jimmy infelizmente também perdeu a vida no acidente. Nossa, mas era uma coisa que eu tinha certeza. Imagina se sobrevive o piloto. Seu avião caiu em uma velocidade impressionante de 640 km por hora, o que tornou humanamente impossível que qualquer pessoa da plateia tivesse o tempo de reagir e fugir do local. Então, basicamente, elas devem ter morrido sem nem sequer entender o que aconteceu. Já quando especialistas em aviação analisaram as filmagens do acidente, eles perceberam que havia uma parte da cauda do avião que não deveria estar daquele jeito. Olha aqui, ó, tá desgoelada. Sabe quando você tá com uma pedaço de unha assim e você quer puxar o resto? Isso daqui é tipo isso, a cutícula. Mas explicando de uma maneira que todos consigam entender, o acidente aconteceu porque parafusos especiais, chamados de porcas de fixação descartáveis, foram usados de forma incorreta. Como o próprio nome diz, essas porcas são feitas para serem usadas apenas uma vez, mas no avião do Jimmy, elas foram reutilizadas. Nossa, papai foi remendo. Que economia burra, não? Meu Deus. Como resultado disso, as porcas começaram a se soltar durante o voo, e elas seguravam uma peça chamada de compensador, que ajudava a manter o avião estável. Quando as porcas ficaram frouxas, o compensador começou a vibrar, algo que não poderia acontecer. Essa vibração criou rachaduras em um parafuso, e ele acabou quebrando.
Então, com o compensador danificado, Jimmy perdeu o controle do avião e se chocou contra a plateia. Esse acidente é considerado até hoje o terceiro maior desastre dos Estados Unidos. É um desastre muito grande porque envolve muito mais do que uma vítima. E é um evento que as pessoas pagaram, eu acho, pra estar ali. Então, assim, você imagina. Você tá ali pra assistir a Esquadrilha da Fumaça Americana, sei lá qual que é o nome. E do nada, um avião cai em cima de você. Porém, o que chama bastante atenção em casos assim é que parece que na maioria das vezes a culpa nunca é do piloto, e sim de algum mecânico que cometeu um erro. Eu também concordo que, assim, por mais que esse cara tivesse experiência pra existe sim a possibilidade do cara cometer um erro. Só que pouco provável que esse cara que dava manutenção no próprio avião. Tem pessoas que dão manutenção no avião. É um veículo muito específico, ele é muito exclusivo. Então, assim, a pessoa tem que ter uma mão de obra muito especializada para fazer e executar esse trabalho. E é de muita responsabilidade. Tanto é que vários, se não 99% dos acidentes aéreos são falhas mecânicas. Bem incrível acreditar que o piloto ali não teria culpa. Recentemente, viralizou nas redes sociais um vídeo de um líder extremista que fez declarações ofensivas sobre as mulheres, o que gerou indignação e levantou questões sobre interpretações extremistas de certos grupos. Embora as tais declarações sejam impactantes e preocupantes, é importante entender que representam visões específicas e radicais. Exatamente. Tem muita gente que veste e fala assim, nossa, olha só, isso aqui é cultural. Até onde a cultura é de fato uma coisa que deve se respeitar, porque é muito difícil você colocar aí um discurso extremista e você colocar isso como uma coisa saudável, você vivendo em um país livre. Eu não acho nada saudável. Se é cultural, não chame do que quiser. Eu não acho saudável. Que não refletem a diversidade de pensamentos e práticas dentro do islamismo em geral. No islamismo, assim como em outras religiões, as interpretações e práticas podem variar amplamente. O casamento arranjado, por exemplo, que existe em algumas outras culturas, não é exclusivo do mundo islâmico, e nem sempre significa falta de escolha para a mulher. Em várias regiões, os casamentos são realizados com o consentimento de ambas as partes. Contudo, em comunidades mais conservadoras ou tradicionais, a mulher pode enfrentar pressões sociais ou familiares. Você não pode levar como ferro e fogo. Existem coisas que são maleáveis. Você não pode pressupor que todo mundo que segue o Islã seja uma pessoa extremista. Assim como no cristianismo, você vai ter pessoas que são mais conservadoras e menos conservadoras. Porque não é uma prática incentivada pelo islamismo em si, mas sim uma questão cultural que transcende a religião. E eu acabei de falar isso, galera, por conta do próximo assunto ser sobre um caso de extremismo religioso. Pois vamos falar de uma mulher muçulmana que foi morar nos Estados Unidos, que possui uma cultura totalmente diferente e bem menos restritiva. Nur Faleh Al-Malek era uma jovem de 20 anos de idade, que nasceu em uma família que seguia à risca as leis e tradições islâmicas. Nossa, então o dela tá desse jeito, com o cabelo dessa forma aqui, meu Deus, é uma coisa que realmente é pesado pra família dela. Faleh nasceu no Iraque e se mudou para os Estados Unidos junto com a sua família quando tinha 4 anos de idade. Eles viviam em Glendale, uma cidade localizada no estado do Arizona. O pai da jovem, chamado Hassan Al-Malek, ganhou a sua cidadania americana após passar quase 2 décadas morando no país. No entanto, apesar de viver na América há tanto tempo, o cara odiava os costumes de lá, o que é bastante contraditório e até mesmo um tanto hipócrita. Claro que é hipócrita, o cara já há tanto tempo lá, ele quer ainda viver sob as suas próprias regras, o cara tem que se isolar no meio do mato então, porque se ele vive em sociedade, isso já cai por terra. Afinal, se ele não gosta de onde está, é só se mudar. Além disso, Hassan achava que a grande maioria dos americanos estavam condenados ao inferno, principalmente as mulheres que faziam coisas terríveis. Meu Deus, já tô imaginando o final dessa história. Como sair de casa sem estar usando um hijab ou uma burca. Mas falando um pouco sobre como foi a infância e a adolescência de Faleh, ela cresceu com seus pais controlando cada aspecto da sua vida. Ela tinha que seguir os costumes islâmicos, vivendo em um país cuja maioria da população é cristã. Enquanto seus amigos poderiam sair para se divertir, Faleh tinha que ficar trancada em casa o dia inteiro, cozinhando e limpando. Isso deve ser terrível. Imagina você, criança, querendo ver o mundo, fazer amizade, aquela fase que você tá com sede de conhecimento, de socializar com as pessoas, você não pode. Coisa horrível. Também não poderia ter nenhum amigo do sexo masculino. E em uma certa ocasião, seus pais acharam na internet uma foto em que Faleh aparecia ao lado de um amigo. Ela visivelmente desconfortável nessa foto. Não sei se ela tava pensando em alguma coisa assim, poxa, se essa foto vazar vai dar merda pra mim. Ou se o amigo dela tava com mau hálito mesmo e ela tava puta com essa foto aí. Eles ficaram bastante irritados e xingaram ela dos piores nomes que você pode imaginar, como aquela palavra que começa com V e termina com A. E conforme a jovem crescia, ela começou a se revoltar contra os seus pais. Faleh não queria mais ser uma escrava do islamismo. Ela tinha sonhos que pretendia seguir. Ela queria ter sua liberdade, não para ser uma jovem promíscua como seus pais pensavam, e sim para ser uma garota normal, assim como as suas amigas eram. Faleh se recusava a usar o hijab ou uma burca. Ela preferia vestir uma calça jeans, que é considerada uma peça de roupa comum e comportada. No entanto, na visão de Hassan, a sua filha estava se tornando uma jovem promíscua. E é por isso que em 2008, o cara tentou forçar Faleh a se casar com um primo dela que vivia no Iraque. Nossa, o primo! Ser o primo é só um detalhe. Vamos focar no fato de que ele queria obrigar a Faleh a casar com alguém que ele escolheu. É tão 1920 isso daqui. O que pode ser considerado incídio.
E apesar de ter viajado para o Iraque, a jovem se recusou a casar com seu primo. Ela voltou para o Arizona e saiu da casa dos seus pais. Parecia que dessa vez, ela tinha conseguido se libertar desse relacionamento abusivo. A jovem passou a morar em um apartamento que alugou com seu próprio dinheiro. Falé havia se tornado independente, e agora ela era capaz de se sustentar sozinha. Já em um certo dia, seus pais invadiram o seu local de trabalho e fizeram um escândalo. Você imaginar ainda que tem famílias que seguem à risca as suas próprias leis, porque assim, você pode falar que tudo é interpretativo. Você pegar ali a Bíblia ao pé da letra, pode ser que você interprete como uma coisa radical também. Mas sabia que tem um cara que é o líder de sua família e que faz todo esse absurdo, como se ele fosse o propósito da vida dele cuidar da família dessa forma, fazendo todo mundo ser infeliz. Saber que existem pessoas desse jeito é muito sufocante, é absurdo. Como consequência disso, a jovem foi demitida, perdeu o apartamento porque não conseguia mais pagar o aluguel e portanto teve que voltar a morar com eles. Então, em junho de 2009, Falé se mudou para a casa de uma outra família de origem iraniana, que também havia imigrado para os Estados Unidos. Eles não eram tão radicais como seus pais. Muita gente acha que todo mundo que vai vir de um país diferente e tem uma cultura ali baseada no Islã vai ser de fato uma pessoa radical. Não é assim. Mas as dificuldades existem de qualquer forma, tá bom? Eu falo isso porque eu reagi há muito tempo 90 dias pra casar. E tinha de casais ali que eram interculturais, eu não sei se essa palavra existe, que dava errado por conta disso. Era muito comum. Então, assim, eu acredito mesmo. Existem, sim, pessoas mais extremas do que outras, mas ainda assim, a barreira cultural, a barreira de religião é uma coisa que leva e que você deve levar em consideração. E Falé começou a namorar o filho da matriarca dessa família. Sua sogra se chamava Idan Khalaf. A mulher tinha 43 anos de idade. E ela e Falé se tornaram boas amigas. Então, em 20 de outubro de 2009, a jovem estava ajudando sua sogra em uma tarefa do Departamento de Segurança Econômica do Arizona. Após tudo acabar, as duas estavam andando no estacionamento, quando de repente foram atingidas por um Jeep Grand Cherokee. E como resultado da batida, Falé sofreu um sangramento no cérebro e perdeu o movimento de várias partes do seu corpo. Tá brincando, foi o boçal do pai dela. Como que teve coragem de fazer um negócio desse com a própria filha, meu Deus. Já sua sogra teve a pelvis fraturada. A jovem passou por várias cirurgias que conseguiram estabilizar o seu quadro, porém ela morreu alguns dias depois, em 2 de novembro, mas não pelos ferimentos da batida, e sim por uma infecção decorrente deles. A mãe do ex-namorado de Falé sobreviveu ao atropelamento, e a polícia descobriu que quem estava dirigindo o carro era justamente Hassan, o pai da jovem que não se conformou com o fato dela ter se recusado a seguir as leis islâmicas. Hassan fugiu para o México e depois para a Grã-Bretanha. Não é um mimado, um despeitado, não é exatamente isso. O cara não conseguiu o que queria, ele nem estava preocupado com o bem-estar da filha, não era nem sobre isso, era sobre ganhar uma queda de braço. O cara queria ter razão, e quando ele viu que ele perdeu, que ele não tinha controle sobre ela, ele foi e fez o que fez. Adiantou o quê? O que ele ganhou com isso? No entanto, a polícia estava o esperando no aeroporto e efetuou a prisão. Já em abril de 2011, o cara foi julgado e condenado, recebendo a pena de 34 anos de prisão. Eliminar o próprio filho é mais do que apenas uma violação da lei. 34 anos não é nada, esse cara vai sair vivo de lá ainda, infelizmente. Ofensa contra a paternidade em si e a responsabilidade que os pais têm de nutrir e proteger seus filhos. Embora nenhuma sentença possa restaurar a vida promissora de Falé, eu elogio a juíza e os jurados desse caso por responsabilizarem Hassan por esse crime brutal e chocante. Desonra, desrespeito e outros costumes culturais nunca podem servir como justificativa para tirar inocente. Hassan terá um tempo apropriadamente longo na prisão para poder ponderar sobre essa verdade. Essas foram as palavras de Bill Montgomery, o procurador responsável pelo caso. Eu achei que foi pouco. E galera, há pouquíssimo tempo, uma estudante iraniana realizou um protesto em uma faculdade. Ela saiu em público apenas usando roupas íntimas. Dias antes do protesto, a mesma jovem teria sido abordada na rua porque não estava usando o hijab de forma adequada. Nossa, eu acho que eu lembro desse protesto. Tem um tempo isso daí, mas eu lembro que viralizou demais, vocês lembram? Deixa nos comentários aí. E como forma de se revoltar contra o modo que eles tratam as mulheres lá, ela decidiu sair assim na rua. Vários artistas criaram desenhos para homenageá-la. No entanto, desde que a filmagem foi feita no dia 2 de novembro, o paradeiro dela é desconhecido. Nossa, eu acho que deu ruim aqui, viu? Com algumas fontes dizendo que ela foi presa após o protesto. Mas considerando que tudo aconteceu no Irã, é provável que infelizmente, talvez ela nem esteja mais viva. Já esqueci desse detalhe, esse protesto não foi feito em outro país, foi feito no Irã. Ah, você pode estar perguntando, nossa, Oca, mas você é burro. Tem uma bandeira do Irã ali no chão. Falei, não necessariamente, ela poderia protestar ali. Talvez ela estivesse em outro país e, enfim, tá protestando no local que elas julgavam um pouco mais seguro. Você frequenta uma academia, já deve ter notado que os aparelhos de musculação estão quase sempre ocupados, com uma pessoa usando e as outras esperando na fila para serem as próximas, principalmente se você treina em uma academia de rede, em um horário de pico. Tem umas que viram praticamente uma balada. No entanto, você também deve ter percebido que as esteiras, bicicletas e elípticos estão quase sempre vazios, sem ninguém utilizando. Verdade, todo mundo quer só baixar o bíceps, quer dizer, subir o bíceps, fazer o tríceps, malhar o bumbum, mas não, o cardio também
também é importante. Isso acontece porque uma boa parte das pessoas não gostam de fazer cardio, elas só querem ficar grandes e fortes. Só crescendo o pescoço, igual o Big Ed. E não estão muito preocupadas com a saúde cardiovascular. Então é normal que por mais que o físico dessas pessoas seja de fato muito bonito, elas ficam ofegantes com maior facilidade, ao ponto de uma corridinha de 300 metros já ser o suficiente para deixá-las sem ar. Eu descer a escada e subir aqui, eu já me falta fôlego, viu? Meu Deus, pesado. Além do mais, fazer cardio em um aparelho é bem melhor do que simplesmente correr na rua, visto que você pode acabar tropeçando em algum buraco, caindo e se machucando gravemente, ou até mesmo chegar a perder a vida. E foi justamente isso que aconteceu com esse cara. David Jones era um professor de 40 anos. Nossa, David Jones no YouTube? Meu Deus, que bom que não é ele. Grande abraço aí, cara foda. Do Gameplay RJ, o mago, que vivia na cidade de Boston, junto com a sua família. Ele era casado com Sarah Sakuto, com quem teve 3 filhos. Nada a ver isso que eu vou falar, tá? Mas sacanagem colocar esse sobrenome da mulher, né? Mas tudo bem, vamos lá. Chamados Olivia, Anne e Thomas. Eles formavam uma bela família e se davam muito bem. David era conhecido por ser um homem gentil, educado e fácil de se lidar. Por isso, ele e Sarah quase nunca brigavam, sempre dando um bom exemplo para seus filhos seguirem. David era um exemplo do chamado sonho americano, que é quando um estadunidense começa a trabalhar em um emprego simples e desvalorizado, mas com muito esforço e dedicação, consegue mudar de vida. Antes de se mudar para Boston, David morava em Nova York e vendia pretzels no estado de beisebol dos Yankees. Olha só, esse pretzel é gostoso, vocês já comeram? É mó bom isso aqui, tem gosto de pretzel. Essa comida é basicamente um biscoito salgado bem popular nos Estados Unidos. Mas ao se dedicar aos estudos, David conseguiu mudar de vida. Ele começou a cursar a faculdade e após alguns anos, se formou em gestão de saúde. David teve uma carreira bem sucedida nessa área, fundando um portal de notícias chamado Public Health, além de ter recebido vários prêmios por todas as contribuições nesse ramo. O cara fazia aqui postagens sobre saúde mental, legal, pô. Já durante o governo Barack Obama, David ajudou a implementar o Obamacare no estado do Michigan. Esse é um projeto de lei que garante a proteção e cuidado aos pacientes internados em hospitais, de modo a reduzir bastante o custo que teriam que pagar pelos tratamentos. Isso é importantíssimo, levando em consideração que lá o custo de saúde é muito elevado, dependendo de onde você tá. Como a gente bem sabe, lá nos Estados Unidos, os custos de uma conta hospitalar são bem altos, ao ponto de você quebrar um osso e ter que pagar uma fortuna para engessar. Então esse projeto do Obamacare, trazido pelo David, ajudou muito a população de Michigan. Mas quando David havia adquirido uma boa experiência na área, passando a ser reconhecido por seu trabalho, ele decidiu começar a lecionar, se tornando um professor na Universidade de Boston. O cara era basicamente aquele professor que 99% dos alunos gostam, compreensivo, dedicado e que se importava com cada um dos seus estudantes. A bagagem que ele vinha construindo dá a entender que ele era um cara muito gente boa. O cara fazia pretzels, o cara era um pai de família que não brigava com a esposa, que tinham filhos maravilhosos e de quebra, o cara tinha um portal de notícias que noticiava e ajudava pessoas em relação às suas saúdes mentais. Isso é tão verdade que no final de cada semestre, David convidava seus alunos para jantarem em sua casa, o que é algo bem raro de se ver. Um professor dando atenção para os estudantes, mesmo depois que seu horário de trabalho já acabou. Então ele basicamente fazia hora extra de graça e ainda pagava pela comida que os alunos comiam na sua casa. Nossa, ó, refeição. Sei que isso daqui é só uma ilustração, mas podia ser essa refeição mesmo. Bastante coisa gostosa, bastante guloseimas. Porém, como todos nós sabemos, coisas ruins também acontecem com pessoas boas, pois em meados de 2020, David e sua esposa Sarah receberam uma triste notícia. Ela estava com câncer e, portanto, teria que passar por vários procedimentos como quimioterapia, radioterapia e até mesmo cirurgias. Nossa, tadinha. Meu Deus, que choque pra família, não? Esse foi um momento bem complicado da vida do cara, porque justamente nos dias em que sua esposa tinha que ir parar no hospital, ele teria que dar aula na universidade e por isso não poderia acompanhá-la para dar suporte e apoio. E aí, por conta disso, David teve que desenvolver uma mentalidade de aço, quase inabalável, para conseguir se concentrar e se focar na aula, enquanto a sua esposa estava sofrendo no hospital. Grande abraço para as pessoas aí que passam por enfermidades, para as famílias também, porque eu vou te falar o seguinte, a gente não precisa passar por uma grande enfermidade para saber o quão difícil é lidar com o trabalho quando você está com a cabeça cheia. Eu sei que isso daqui não se equipara a nenhum desses casos que a gente viu aqui, mas eu vou falar sobre uma opinião minha e sobre a minha experiência pessoal. No último mês eu passei por tanta coisa, mas por tanta coisa acumulada, cara, que eu achei que eu não ia dar conta de sentar aqui e fazer o que eu tô fazendo hoje. Então, eu sei o quão difícil é você fazer o que você já está acostumado a fazer há muito tempo. Ainda que você acha que esteja calejado e que você tira de letra o seu trabalho, quando o teu psicológico tá abalado, meu irmão, não adianta. As coisas simplesmente não acontecem. Então, grande abraço para as pessoas que estão passando aí por desafios, que tem muitos obstáculos pela frente, para as pessoas que acham que o mundo está acabando e que não existe o dia de
amanhã. Felizmente, em 28 de abril de 2021, o cara postou uma selfie ao lado da sua esposa em seu Twitter. Na legenda, ele disse que a cirurgia foi um sucesso e que ela se curou do câncer. Uma batalha que literalmente milhões de pessoas não conseguiram vencer. No entanto, a sua esposa venceu. E agora, eles poderiam voltar a aproveitar a vida em família. Amém, que Deus abençoe. E conforme a rotina voltava ao normal, David começou a correr novamente. Ele adorava praticar corrida, mas havia dado uma desacelerada depois do diagnóstico de câncer. Mas como um profissional da área de saúde, o cara sabia de todos os benefícios que o cardio oferece, como redução do estresse, queima de gordura e uma melhora geral na saúde do corpo inteiro. Olha só. Agora eu já tô vendo aqui o diagnóstico. E no dia 11 de setembro de 2021, David saiu para correr como de costume. Ele passou pela estação de metrô JFK e decidiu que seria uma boa ideia ir até lá para pegar um atalho. Porém, como já havia corrido bastante, David estava tão cansado e ofegante que ele nem percebeu que a escada em que subia se encontrava interditada. Os degraus estavam enferrujados. E além disso, na parte de cima da escada havia um buraco enorme. Então, infelizmente, David não percebeu esse detalhe. Nossa, eu achei que ele tinha infartado. Foi pior. O cara caiu de uma altura muito alta. E caiu por cerca de 6 metros até se chocar contra o chão. Seu corpo ficou deitado lá por alguns minutos, até que pessoas passaram e perceberam que o acidente havia acontecido. Mas já era tarde. David tinha morrido e deixou para trás sua esposa e 4 filhos pequenos. Os caras passaram por uma luta brutal contra uma doença que acomete muitas pessoas, venceram e acontece uma fatalidade dessa. E como eu já havia dito antes, fazer cardio na rua é bem mais perigoso do que na academia. Você pode facilmente se acidentar. E talvez agora alguns de vocês possam ter achado que o cara agiu de uma forma idiota ao subir por uma escada interditada. No entanto, vale ressaltar que a única coisa que impedia alguém de subir pela escada era uma cerca que poderia ser tirada do lugar com certa facilidade. E devido à falta de avisos e placas de sinalização, provavelmente o David pensou que a escada estivesse normal, e na verdade o correto seria ter colocado aquelas fitas amarelas, que indicam que uma área está restrita. Verdade, são bem visíveis inclusive. Fora que as fitas também servem para impedir que alguém passe por lá. Só que o mais revoltante é que somente depois que o acidente aconteceu, é que o governo decidiu reforçar a segurança da estação, instalando grades na parte de cima e debaixo da escada. Mas dando uma olhada no Google Maps, de fotos que foram tiradas em 2022, ou seja, após o acidente, podemos notar que a escada não está mais no local. Eles esperaram alguém morrer para só depois tomar uma atitude. Total culpa do governo aqui. Isso daqui cabe um processo e um processo dos grandes. Isso aqui não vai trazer o David de volta, mas pra tentar ali, de alguma forma, trazer um pouco de conforto pra família. A esposa do David chegou a processar a empresa responsável por cuidar da estação de metrô e também o governo. E apesar desse tipo de processo demorar anos para ser concluído, eu acredito que ela irá vencer no fim das contas. E para conseguir sustentar seus filhos depois que seu marido morreu, Sarah criou uma vaquinha online, que até o momento arrecadou quase $170 mil, o que é ótimo. Que dureza, que Deus abençoe a Sarah e a família. A universidade em que o cara trabalhava decidiu criar um memorial para homenageá-lo. Foi legal saber que a escola fez um memorial pra ele, era muito querido mesmo. Eu imaginei que teria um destino trágico, de uma maneira que ele tinha pirado a cabeça e tinha feito alguma coisa por conta da história anterior a essa. Mas não, foi só uma fatalidade mesmo. Definitivamente, a história que mais me sensibilizou foi essa última e a penúltima. Todas as histórias aqui foram terríveis hoje. Mas quando a gente clica num vídeo desse, a gente não tá esperando uma coisa boa. E Deus abençoe todo mundo aí, pelo amor de Deus. Mais atenção com as coisas, tá? Sabe uma coisa que me preocupa muito e que faz total sentido vocês redobrarem a atenção? Isso aqui, ó. Enquanto vocês estão na rua, conversando e tudo mais. Muitos acidentes acontecem por conta do celular, tá bom? Até o próximo episódio. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Vambora.